Um exemplo bem clássico de cartilagem fibrosa é a sindesmose, como essa cartilagem aí da una e do rádio. Outro exemplo, nós temos as cartilagens do tipo suturas entre o frontal e o parietal, que são cartilagens do crânio. Um outro tipo de cartilagem é encontrado nos dentes, é chamado de alvéolos, e essa cartilagem é gonfose. Articulação cartilaginosa pouco móvel. Uma articulação com pouca mobilidade encontramos aí na síntese púbica e nos discos vertebrais. Um outro local encontrado é no osso externo e costelas. E uma característica é a pouca mobilidade da articulação. Articulações sinoviais ou de artrose. Agora sobre articulações, que é o sistema articular. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema articular. Só para lembrá-los que isso aqui é uma breve revisão da aula que nós já falamos. Então, assim, para lembrá-los a fisiologia do sistema articular, para que haja articulação, é necessário que nós temos dois ossos, e a estrutura que liga esses ossos aí, um com o outro, é chamado de articulação. Então, a articulação é um meio de contato entre dois ossos. Dois ou mais ossos, né? Ou mais ossos, né? Então, só para você lembrar aí que existem articulações que são compostas, né? Que são compostas por mais ossos. Por exemplo, a articulação no joelho é uma articulação composta, onde você tem a tíbia, onde você tem o fêmur e você tem a patela também. Então, por isso pode ser mais ossos. Então, a articulação ela é formada por algumas estruturas que já foram enumeradas em sala de aula, já foram faladas em lousa, mas agora iremos aprofundar na fisiologia da articulação, na fisiologia. Só para lembrá-los que as articulações são divididas em articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais, que esse será o objeto de estudo da aula de hoje. Então, são as sinoviais, tem esse nome, uma característica particular, por produzir o líquido sinovial. Mas como é que é feito esse líquido sinovial? Bom, inicialmente, antes de começar a falar sobre o líquido sinovial, e é isso que dá o nome da articulação sinovial, nós temos que entender que os dois ossos que formam a articulação, porque sem eles a articulação não seria formada, não existiria articulação, eles têm que ter uma estrutura que seja possível se movimentar. Então a articulação ela precisa ter movimento. Isso é imprescindível para que haja, por exemplo, uma contração muscular através de uma corrida, através de um pulo ou de um salto. Então, quer dizer, é importante que haja movimento e que haja estruturas que formam a articulação. Mas que estruturas são essas? Basicamente, você tem que olhar que os ossos são formados por extremidades, né? São formados por algumas extremidades, e essas extremidades ósseas, elas têm uma característica particular que é formada por um osso trabecular. O osso trabecular são linhas trabeculares dispostas nessa forma como se fosse uma colmeia, como se fosse preenchida por ar aqui dentro. Na verdade, são preenchidas por materiais à base de colágeno e elastina. Então tem colágeno, ó. Colágeno, aqui tem o E também, mais algumas proteínas. Eu estou falando que isso aqui ocorre no osso. E este formato aqui do osso confere a resistência e uma certa elasticidade. Então, o osso nas extremidades, eles ficam flexíveis, né? Então, nas epífises que estão articulando, eles são flexíveis. Então, por outro lado, todas essas estruturas aqui, ósseas, elas são preenchidas, elas são formadas por um tipo de cartilagem chamado cartilagem hialina.
que serviria como um meio de proteção entre duas extremidades ósseas. Quando essa cartilagem hialina desgasta ou sofre uma morte, é o processo chamado de artrose. Então, quando essa cartilagem hialina teve lesões severas e não volta mais, é uma condição chamada de artrose. Só para lembrá-los aí, para vocês ficarem lembrando que existe uma correlação. Então, nessa camada externa é formada por uma cartilagem hialina. Você tem aquela cápsula que envolve toda a articulação externamente, que ela é chamada de cápsula fibrosa. É uma cápsula muito forte que nada mais é que a extensão do periósteo que reveste as estruturas ósseas. Só para lembrá-los, ambas estruturas elas são muito semelhantes, possuem o mesmo tipo celular, mesmo tipo de células. Tecnicamente, a cápsula fibrosa é um espessamento do periósteo. Então, ela é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais espessa, com a finalidade de proteger a articulação e segurar as estruturas e os líquidos que estão na articulação. Nós temos aqui dentro dessa articulação uma outra camada, uma outra cápsula mais interna, que ela é uma chamada de membrana sinovial. É justamente essa camada aqui chamada membrana sinovial que produz o tal do líquido sinovial. Então é ela que produz o líquido sinovial. Ela está na parte interna da membrana ou da cápsula fibrosa, a membrana sinovial. Dentro aqui da articulação, nós temos um líquido que funciona como uma espécie de lubrificante. Então, o líquido ele lubrifica a articulação e é importante para que haja a presença desse líquido para a articulação funcionar. Nós temos aqui também na articulação umas estruturas ósseas, umas estruturas ligamentosas, chamadas de ligamento. A função do ligamento é estabilizar a articulação. Então, o ligamento ele vai fazer uma função de estabilizar. Vou pôr pequeno, está acabando o espaço da lousa. Então, estabilizar. Então, a função do ligamento é estabilizar a articulação para que ela consiga fazer movimentos, por exemplo, flexão e extensão. E através desses movimentos, os ossos não se desconectem. Então, a função da articulação é permitir que haja o movimento dentro da amplitude, sem que haja uma desconexão entre as duas estruturas ósseas. Isso é basicamente a fisiologia básica da articulação. É isso aí, moçada. Até a próxima aula.